regiões de atração e repulsão populacional. Você sabe do que eu estou falando? Não faz ideia? Então esse vídeo vai te ajudar. Vem, vem! Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora Disserte. E esse é o terceiro e último vídeo sobre a série de movimentos populacionais. Se você não assistiu aos outros dois, eu vou deixar aqui no card para você poder assistir o primeiro, o segundo e terminar nesse terceirão vídeo. Se você já assistiu os outros dois, larga o seu like aqui embaixo, que é muito importante pra gente, você não pode imaginar o quanto a sua participação. Então hoje a gente vai falar sobre duas áreas da migração, as áreas de repulsão populacional e sobre as áreas de atração populacional. Como você viu nos vídeos anteriores, são muitos os motivos que levam as pessoas a saírem de seus países, né? Conflitos, perseguições políticas, etc, etc, etc. O continente africano, o Oriente Médio e a América Latina são os três maiores ambientes de repulsão populacional. Ou seja, as pessoas estão migrando pelos mais diversos motivos, saindo, abandonando esses espaços em busca de outros espaços, em busca de espaços de atração populacional, que é o nosso segundo tema. Mas ainda falando sobre as zonas de repulsão, um dos grandes problemas é a fuga de cérebros. Isso mesmo, quer dizer que os cérebros saem fugindo? Basicamente é isso. Pessoas com grande instrução ou com grande capacidade técnica, grande vivência, grande conhecimento, tendem a abandonar esses países, abandonar esses continentes, indo em busca de países desenvolvidos, né? Ou seja, aquelas pessoas que teriam capacidade, possibilidade de alavancar esses países subdesenvolvidos acabam sendo chamados para trabalhar em grandes empresas, em grandes universidades, fora desses ambientes. E é o que é conhecido como a fuga de cérebros, né? É um problema seríssimo. Por isso que é importante criar medidas que possam impedir a perda desses talentos, o abandono desses talentos, né? Um dos motivos são as bolsas de incentivo à pesquisa. É um dos motivos muito interessante para que os pesquisadores possam trabalhar nos seus países, possam desenvolver tecnologia local. Isso é fundamental para que esses cérebros não fujam das suas nações. O inverso das áreas de repulsão populacional são as áreas de atração populacional. São principalmente os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental. São as áreas que mais atraem pessoas. As pessoas buscam melhores condições de vida, menos violência, buscam por melhor qualidade de ensino, enfim. É isso que as pessoas estão buscando, por isso que elas vão para lá, né? Mas as fronteiras elas não estão abertas. Pelo contrário, os meios de migração legal são extremamente restritos e fechados, né? Por isso que você vai ter um crescimento do imigrante ilegal, né? A pessoa que tenta outras formas de ultrapassar as fronteiras, né? De se esconder, de trabalhar ilegalmente nesses lugares, porque as fronteiras estão cada vez mais fechadas, mais vigiadas, que o diga o senhor Donald Trump aí, que está desejando construir aquele muro lá maravilhoso com o México, não é isso? O fato dessas fronteiras serem tão fechadas gera, como eu disse, a migração ilegal. E um outro problema é o surgimento da escravidão. Porque como esse imigrante ele não pode trabalhar legalmente, ele acaba trabalhando ilegalmente. Muitas vezes em condições subhumanas, recebendo salários muito pouco dignos, né? E sendo ameaçados o tempo todo. Se você não trabalhar para mim nessas condições, eu posso chamar a imigração e vai deportar você de volta para o seu país, né? Isso vai fomentando a possibilidade do trabalho escravo. Uma outra questão que a gente consegue perceber bem, primeiro em 2008, nos Estados Unidos, com a derrocada da crise, as pessoas que lá estavam, os hispânicos, por exemplo, pessoas de outros países que lá estavam, principalmente países latinos, começaram a sofrer com a questão da xenofobia, né? Porque são pessoas de fora que teoricamente estariam ganhando vantagens em estarem nesses países centrais. Então, a xenofobia, que é o preconceito com a origem, da onde a pessoa veio, né? Isso acontece também na Europa. Principalmente por causa dos conflitos no Oriente Médio, as pessoas que chegam saindo da África, do Oriente Médio, em busca da Europa,
como refúgio, essas pessoas elas vêm sofrendo grandemente com a xenofobia, né, que é esse preconceito de acordo com a origem da pessoa. Nelas podemos ver uma jornalista húngara a literalmente passar uma rasteira a um pai que fugia com um bebê nos braços, provocando a queda de ambos. Petra Laszlo estava ao serviço da televisão N1, ligada ao movimento de extrema-direita Jobbik, terá sido despedida após a divulgação das imagens. Acreditem, esse mundo globalizado não é para todo mundo, é só para quem pode pagar por esse mundo globalizado. Então, essa migração, ela sofre um controle mais do que intenso, né? Mas é importante que você entenda que a migração ela gera alguns efeitos e alguns impactos. Impactos esses demográficos, sociopsicológicos e culturais. Demográficos por quê? A repulsão populacional faz com que os lugares de origem, de onde essas pessoas estão saindo, né, fique com cada vez menos população ou até mesmo a fuga de cérebro, como eu falei anteriormente. E nas áreas de atração gera um problema porque muitas pessoas no mesmo lugar, né? A gente pode ter aqui a região sudeste do Brasil como um grande exemplo. É a área de maior migração. A maioria das pessoas vem para o Sudeste em busca da melhor qualidade de vida, melhores possibilidades. O que isso gera? Uma atração tão grande de pessoas que o sistema de saúde não consegue atender com qualidade. As escolas ficam superlotadas. Começam a surgir as ocupações irregulares, a favelização, a violência nessas áreas aumenta, né? Então são dois problemas. Um aonde saem pessoas e outro aonde chegam novas pessoas. O segundo problema, o problema sociopsicológico, é porque as pessoas elas perdem as suas raízes. Esse que migra para um novo lugar, ele perde a sua raiz, a sua língua muitas vezes é perdida, a sua cultura local, as pessoas, o reconhecimento das pessoas que o cercam também, né? É muito comum que essas pessoas quando migram, elas buscam comunidades de pessoas do mesmo país para que elas possam se conhecer, se encontrar, né, ter as mesmas características sociopsicológicas, né, e assim se reestabilizarem nesse novo mundo, que apesar de ser muito interessante, é completamente diferente daquilo que o compôs, que o construiu ao longo da sua vida até então. No aspecto cultural é onde eu diria que tem os melhores resultados, porque os migrantes eles levam com eles toda a sua cultura, música, alimentação, costumes, religiões, né? E com isso você acaba gerando relação entre as diferentes culturas, né? O que nós podemos falar, nós como brasileiros, né? Temos aí várias culturas envolvidas na nossa, né? A cultura indígena, a cultura negra, temos a cultura europeia que também presente. Isso se reflete na nossa comida, nos nossos hábitos. Então, um dos fatos interessantes dessa migração é justamente a disseminação de diversas culturas. Ou seja, todo tipo de migração, de transporte, de transferência, de movimento populacional, ele vai gerar os seus impactos. Alguns impactos positivos, outros impactos negativos. Mas eu acho que nesses últimos 3 vídeos deu pra gente entender um pouco como é que funciona essa relação. E você, conseguiu entender numa boa? Surgiram dúvidas? Será que eu deixei de falar alguma coisa importante? Deixa aqui no comentário. Se for o caso, eu faço até um novo vídeo especialmente para você, para poder trazer alguma dúvida que você colocou aqui pra gente. Beleza? Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. facebook.com/agoradecerte, @agoradecerte, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente está sempre lá trocando ideias com vocês, tirando dúvida, afinal de contas, você está no Agora de Certe, que é o seu canal. Foi um prazer te ver. Na próxima semana, um novo tema. Um abraço. Tchau, tchau.